Olá, tudo bem com vocês, queridos e queridas alunas? Hoje a nossa aula vai ser sobre o checkmate, sobre o formulário de checkmate, tá? Na verdade, é um vídeo de apoio para essa aula, vendo a dificuldade que vocês tiveram preenchendo os formulários, né? O professor olha todos os formulários de vocês, vê, entende, tenta analisar e tenta de uma maneira pegar e apoiar vocês, tanto não só para realizar o formulário, mas como também para vocês aprenderem é, as jogadas ou os exercícios propostos no xadrez, tá? Então, hoje, de uma maneira geral, a gente vai falar assim, de uma maneira bem simples sobre o checkmate, que é o quê? É a jogada principal do xadrez, é a jogada que acaba com o jogo de xadrez. Muitos alunos confundem, principalmente quando se é mais novo, que o xadrez a gente tem que capturar o rei. E na verdade o xadrez a gente não captura o rei. O xadrez a gente cerca o rei. A gente ameaça ele, né? E dá a opção para ele, né? Aliás, não dá a opção para ele dele fugir. Ele está ameaçado por todos os lados, tá? Ou qualquer casa que ele for andar, ele não consiga sair. Então hoje vocês vão entender um pouquinho melhor de como funciona o checkmate, tá? Só que antes de falar do checkmate, eu vou pegar e vou falar para vocês do cheque, tá? Só para a gente recordar um pouquinho, vocês entenderem o que é o cheque, para depois a gente entrar no checkmate, tá? Vale lembrar o quê? Que o cheque é uma coisa que não é obrigado você pegar e dizer ele no jogo, mas geralmente a gente, numa situação, de uma maneira pedagógica, quando a gente está ensinando os alunos, a gente pede para eles avisarem até para o adversário pegar e ter noção que ele tem que se defender, tá certo? Então vamos lá, vamos ver uma situação aqui. As brancas jogam e aqui a peça branca, né, a rainha branca, entra na direção do ataque do rei. O rei preto nessa posição ele está ameaçado, né? Então, o que ele tem que fazer? Né? Quais são as defesas do cheque? Nós temos três defesas no cheque, na situação de cheque, que é o bloquear, capturar e o fugir. Né? Pode ver que os verbos aqui ó, estão no infinito, né? O verbo de indicação. Então, são essas três ações que a gente tem que fazer: bloquear, ou capturar, ou fugir. Né? Vamos ver o bloqueio primeiro? Então vamos lá. Estou com essa peça aqui ameaçando o rei, com a rainha. Se eu pegar o bispo preto e colocar aqui, ele bloqueia a ação. Eu não consigo chegar até o rei. O máximo que pode acontecer é eu vir aqui capturar o bispo e depois o rei vem aqui e me captura. Né? Então, para ele isso não seria interessante. Então, essa é uma defesa aqui do checkmate. A segunda ação que nós colocamos é o quê? Capturar, né? Lembra lá. Bloqueio, captura. Coloquei a foto aqui, o Pokémon, né? Associa muito a vocês aí. São menores. Vamos sair para capturar Pokémon, para pegar Pokémon. Então aqui é uma captura. Né? Por isso que o Pro colocou essa fotinha aqui. Tá? Então, cheguei aqui, vim com a rainha. Coloquei ela, ameacei o rei. Né? Cheque. O que eu faço? Venho com a torre aqui, capturo, não tem mais peça para pegar e ameaçar o rei. Então, já não estou mais ameaçado. Né? E a terceira defesa, nós temos é o que? É a fuga, né? É o fugir, que teoricamente é a mais simples. A melhor a gente fala em captura, porque geralmente captura você está tomando material do adversário, mas a mais simples é fugir. Estou aqui,
coloquei a rainha na direção do rei, o que eu faço? Chego aqui, ó, tirei o rei, não tem mais ameaça, como eu poderia ter tirado ele para cá, enfim. Tirando ele da linha do rei, não tem mais cheque, tá certo? Então, esse é o cheque. Agora, nós vamos para a situação de checkmate, tá? Vez das brancas jogarem. Chego com a torre aqui, ó, e coloco ela nessa linha. O que acontece com essa torre aqui, ó? Ela não anda por horizontal e vertical, né? O rei, agora aqui, ele está cercado assim, não está ameaçado. Mas, ó, ele só pode andar para as casas pro lado aqui. Porque se ele for para frente aqui, ó, ele entra na linha da torre e não pode, porque ele está se colocando em xeque. E o rei não pode se colocar em posição de ser atacado. Então, o que acontece? Ele tem que mexer para o lado. Se ele mexer para o lado aqui, eu posso vir aqui com essa rainha, tanto para cá quanto para cá. O que acontece com a rainha? Ela está ameaçando o rei, né? Está impedindo que o rei se movimente para os lados, e a torre está impedindo que ela venha para frente. Então, ó, eu não posso ir para cá, não posso ir para cá. Né? O rei só anda numa casa, né? Lembrando, então ele não pode vir aqui e atacar a rainha. Ele não pode vir para essas casas da frente, porque a torre está ameaçando ele. Então, como ele está sendo ameaçado pela rainha e ele não tem para onde fugir, chamamos de checkmate. Acabou o jogo. Que é o mate das fileiras aqui, tá? Então lembra sempre, tem que ter uma peça ameaçando o rei, tá? Se por um acaso eu chegasse aqui, ó, pegasse a rainha e colocasse ela aqui, o rei não está sendo ameaçado, né? Então ele pode vir tanto para cá, como ele pode vir para cá, né? Aqui, ó, ele não é obrigado a vir para frente. E ele também não tem nenhuma peça ameaçando ele aqui. Então, se não tem, não é checkmate, certo? Aqui uma outra situação também para vocês analisarem. Então, essa jogada aqui é a vez das brancas jogarem. Vamos supor que eu chegasse com esse bispo, viesse aqui e capturasse o peão preto. A rainha vem aqui, captura o bispo e não tem problema nenhum, né? Ela não está em xeque. Agora, se eu chegar aqui, pegar a torre branca e trazer ela para cá, olha o que acontece. A torre está ameaçando ela aqui, né? Se a gente for pensar em fugir, ela só pode andar para essa casa ou para essa casa. Então fugir não vai adiantar. Se a gente pensar em bloquear, colocar uma peça no meio para impedir que o rei chegue, que a torre chegue aqui, não pode, que o peão não anda para trás, né? Então aqui não tenho como colocar uma peça aqui deles para pegar e bloquear. Então eu não vou conseguir defender. E não tenho nenhuma peça preta que venha aqui, né, que consiga capturar essa torre. Então o que acontece? O rei aqui, ó, não tem para onde fugir. Então o que acontece? Checkmate, tá? Então só para vocês entenderem um pouquinho do checkmate. Aqui, gente, vou fazer mais uma outra jogadinha aqui, que é o pastorzinho, que é um mate super simples, que para vocês entenderem também outras mecânicas no caso do checkmate. Então vamos lá, comecei, vim com o peão aqui. Ele veio, saí com o peão.
aqui também nessa jogada. Aí eu peguei, eu vim para cá e abri o bispo aqui. Ele chegou, veio com o cavalo dele e jogou aqui. Aí eu peguei a minha rainha e coloquei ela aqui. Eu posso colocar ela aqui, como eu posso colocar ela também aqui na H5, tá? Mas eu coloquei ela aqui. Aí ele veio, colocou, saiu com o bispo dele, colocou o bispo dele aqui também. Aí olha só o que vai acontecer. Eu vou vir com a rainha aqui, ó, e vou falar para ele checkmate. Por que checkmate? Porque se eu capturar a rainha aqui, o bispo vem e me captura. Se a gente for pensar, bloqueio, captura e fuga. Se eu fugir para cá, a rainha me pega. Se eu fugir para cá, a rainha também me pega. Eu não tenho como colocar uma peça aqui para bloquear, né? Porque ele está na diagonal aqui, é uma casa de distância do rei, então eu não tenho como bloquear. E aí, como eu falei para vocês, se ele vir aqui e capturar a minha rainha, o bispo vem aqui e captura ele. Então significa que quando ele está nessa posição aqui, ó, ele está ameaçado pela rainha e ele não tem para onde fugir. Então é checkmate, tá? Assim também, como eu poderia fazer o mate da louca, que é um checkmate que você faz em 2 jogadas, dando o cheque com a rainha, né? Então chega aqui, sai a primeira jogada aqui, abri o peão, aí vim aqui, coloquei peão aqui, por isso que eu falo para vocês, eu nunca saio com os peões do lado, ó. Aqui é checkmate, ele tá ameaçando o rei, e o rei não tem, ó, se ele for fugir, ele só tem essa casa para fugir, porque as outras casas aqui estão com os peões, então ele não tem para onde ir. Eu não tenho como colocar uma peça aqui, ó, o cavalo não alcança aqui esse meio, nenhuma peça aqui, ó, entra nessas 2 casas para bloquear a ação da rainha, né? E não tem nenhuma dessas peças aqui que pode chegar e pode capturar a rainha nesse momento, né? O cavalo não alcança aqui, o bispo não chega aqui, então o que acontece? Como o rei não tem para onde ir, está ameaçado, não tem para onde ir, não tem como se defender, como bloquear, e não tem como tirar a peça que está ameaçando ele, checkmate, certo? Esse daqui era um exercício do tabuleiro de vocês, né? Que vocês tinham que mostrar a jogada, né, da captura, ou da captura não, do checkmate, né, e colocar o diagrama. Então, que era esse exercício aqui, ó, esse primeiro aqui do tabuleiro que tinha o exemplo, tá certo? Então, olha só, se eu pegar com a rainha aqui, às vezes as brancas jogarem, né? As brancas jogou. Olha aqui, ó, o ataque da rainha em cima do rei, né? O rei aqui, se for pensar na primeira, que eu bloqueio, eu não posso, se eu colocar, tirar essa peça aqui, ó, deixa eu só ajeitar aqui, essa peça vem aqui, essa peça eu vou tirar, porque essa peça aqui é uma torre, né? Se eu for pensar em bloqueio, se eu tirar esta peça aqui para tentar bloquear a ação da rainha, ele vai deixar descoberto essa situação aqui da torre. Então, ele não pode fazer isso porque ele vai estar deixando o rei em xeque. Então, ele não pode vir para cá para bloquear. Se eu for pensar em capturar, não tem nenhuma dessas peças aqui, ó, nessa posição que eles estão, que eles possam chegar e estar ameaçando a rainha para capturar ela. E se eu pensar na fuga, eu só tenho essa casa aqui para fugir, né? Porque as outras casas aqui em volta dele tem peça. Se eu vir para cá, eu não saio ainda da linha da rainha. Então o que acontece? Checkmate.
Então, olha só, eu estava aqui, né? E vim para qual casa aqui? Eu vim, ó, coluna E, né? Fileira 8 com a dama. Então, qual que era o diagrama aqui, né? B da rainha na casa E8. E aí, como foi o checkmate, nós poderíamos colocar jogo da velha ou mais. Então, este era o diagrama da jogada, né, que tinha que colocar. E muita gente não estava colocando, ó, a questão do checkmate, o símbolo do checkmate, tá? Aqui no outro exemplo que vocês tinham no tabuleiro, que era de quando vocês faziam a jogada e tinham que colocar a situação de captura, né? Diagrama da captura. Em vez das brancas jogarem, como que eu venho aqui para dar o checkmate? Eu venho com esta rainha aqui e capturo o bispo. E aí é checkmate por quê? Porque se a torre vir aqui, ou se o rei vir aqui e capturar a rainha, nós temos a torre aqui, ó, que está cobrindo ela. Então, é checkmate, ele não tem como fugir dessa situação. Então, olha só, ele saiu dessa diagonal aqui, né, para capturar o bispo. Então, ele estava na casa C3, né? Então, a rainha saiu da C3 para capturar na G7 para dar o checkmate. Então, como que vocês tinham que pegar e colocar isso no diagrama? Dama, o X de captura, tá? Que é o símbolo da captura, ó. Aqui, ó, nesse documento que eu coloco aqui, ó, coloca o símbolo da captura, tá? É o X. Toda vez que você capturar uma peça no xadrez, que você for colocar no diagrama, você tem que pegar e colocar o X, tá? Então, ó, o D de dama, X da captura, porque ele foi capturar o bispo ali na casa G7, e o sinal checkmate, né? Ou o jogo da velha. Então, este é o diagrama que vocês tinham que colocar, tá? De novo, ó, o D correspondente à dama, que foi a peça que foi jogada, o X, que corresponde à captura, porque ele foi capturar o bispo lá em cima. O bispo estava em que casa? Na G7. Então, D captura na G7. E aí o símbolo do checkmate que acabou o jogo. Certo? Então, esse era o vídeo, né, que eu queria postar em relação para vocês entenderem melhor o que tinha que colocar lá nos exercícios, a forma do diagrama, né, tanto da captura como não era captura, o que era checkmate, tá? Eu tinha muita gente que confunde, né, em algumas jogadas, com você cercar o rei, mas sem o rei realmente, de fato, ele está ameaçado. Teve um exercício aí que tinha um lance, acho que era mais ou menos assim, e aí o pessoal pegava e falava, eu vou colocar a rainha aqui, é checkmate, porque o rei não vai poder vir para frente. O rei não vai poder vir para frente porque vai ter esse bloqueio aqui da rainha. Só que, como eu não estou ameaçado aqui, eu não sou obrigado a jogar o rei, né? Tinha, acho que o cavalo estava
Estava aqui também, né? Lá ele só pode ir para frente a rainha cerca. Não, mas aqui, ó, eu poderia pegar aqui, ó, jogar a torre para qualquer outro lugar que fosse, poderia colocar a torre aqui, eu poderia pegar e mexer o cavalo aqui, eu teria algumas opções para fazer. Então o rei não estava ameaçado. E que a gente fechava pelo fato de colocar aqui, o rei não ia poder sair, só que o rei, né, você não era obrigado a jogar com o rei aqui, tá certo? Então espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado, que vocês façam, mesmo aqueles que fizeram o exercício, colocou lá no sei, ou de repente não conseguiu entender a jogada, dá uma olhada no vídeo, refaçam, aqueles que ainda não fizeram, né, dá uma olhada que vai ajudar vocês pegarem a resolver os exercícios, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.